E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Bruno. Hoje eu vou falar com vocês, fazer minha análise sobre o que eu achei da série de Devil May Cry da Netflix, beleza? E eu vou guardar as minhas opiniões sobre o que eu achei pro final. Primeiro eu vou fazer a análise crítica, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, o primeiro ponto vai ser a análise da série. Primeiro eu vou falar dos pontos fortes e fracos. Um ponto forte que eu achei na série é que o Dante tá igualzinho na personalidade dele, igual aos jogos, beleza? Arrogante, aquele jeito playboy, descolado, com as roupas rasgadas, se achando o máximo e tudo mais. Outra coisa que eu posso falar também é da animação. Esse é um dos grandes pontos fortes, que é a animação em 2D, né, da série. Meio que é em 2D, é um 2D misturado com 3D. A animação tá muito boa, muito fluida, tu não perde nada assim das lutas, como em outros animes assim. Um ponto fraco que eu achei da animação é o 3D, que ele estranha um pouco no começo, mas depois tu meio que acostuma e tu não perde muito foco. Talvez esse seja um dos pontos fracos. Um ponto forte foi o roteiro da série, que eu achei que foi bem desenvolvida. A maioria dos personagens foi bem desenvolvida, como a Lady, o Coelho. Um ponto fraco é que o Dante não foi tão desenvolvido, não apareceu tanto na série, né? Mas isso eu creio que vai mudar, tá? Agora, a fidelidade ao jogo. Realmente não tá muito fiel no jogo. O Dante, ele é super mega overpower. O primeiro encontro dele com a Lady nos jogos, tipo, a Lady tenta matar ele de várias formas. Tipo assim, eles estão frente a frente. O Dante, tipo, só fica parado desviando dos golpes dela e não faz nada. Tipo, ele só segura ela até ela, tipo, desistir da ideia de matar ele. O Dante, ele perde pra Lady na série com os dardos elétricos, o que muita gente reclamou, né? Então, tipo, isso não tá tão fiel ao jogo e o Dante aqui tá meio fraco, porque ele acha que, no caso, ele não é um demônio, ele vai descobrir mais pra frente, né? Isso é outra coisa que não é fiel aos jogos, que o Dante, ele sabe desde sempre nos jogos que ele é filho de um demônio, né? E na série ele só vai descobrir mais pra frente. Na série ele acha que ele é tipo o filho de um super soldado com alguma mulher e daí ele nasceu, ele acha que é isso. Sobre o desenvolvimento dos personagens, a Lady ela foi muito bem desenvolvida nessa primeira temporada. O Dante ele não foi muito bem desenvolvido. O Coelho Branco, que é o vilão principal, também foi muito bem desenvolvido junto com a Lady. Eles têm um paralelismo na história deles ali, o passado. E esse é um dos pontos fortes também. A Lady ela foi muito bem desenvolvida. O Coelho Branco também, cara, o Coelho Branco assim, um ótimo vilão assim, né, nessa primeira temporada. O Dante ele não foi muito bem desenvolvido, ele ficou meio de escanteio, porque essa temporada o plano deles, pelo que eu entendi, era dar mais foco na Lady, né? Essa é a minha análise da série. Agora a gente vai pro segundo ponto. O Dante como protagonista, né? As habilidades dele são bem, digamos assim, nerfadas, tá? Tipo, ele não tá super overpower, como eu já disse. As características, tipo assim, eu vi muita gente reclamando, né? Que, tipo, a aparência dele deve ser fiel aos jogos. Mas, realmente, eu acho que a Netflix acertou muito em mudar a aparência dele. Ficou uma coisa bem mais descolada do que dos jogos. A evolução do personagem, ela não ocorreu gradualmente, eu senti que foi meio apressada, né, nessa série, mas eu creio que ele vai ter um grande desenvolvimento, né, de personagem, uma grande evolução na segunda temporada, né, já que eu creio que o irmão dele vai lutar com ele na segunda temporada, mas isso eu vou falar mais pro final. Em comparação com o jogo, como eu já disse, é muito diferente. Afinal, quando a série foi anunciada, o trailer, eles já falaram que era um universo completamente diferente dos jogos. Então, tipo, tem muita coisa diferente também. Mas o que eu gostei, um dos pontos que eu gostei foi que na série tem muitas referências a Capcom, né? Então, tipo, isso eu acho um ponto forte, muito legal. Em relação às cenas de ação e efeitos visuais, eu achei as cenas de ação muito fluidas, dá pra acompanhar muito bem, sabe? Eu não gosto daqueles animes que, tipo, é tão rápido que tu não consegue acompanhar, tipo, ver como é o movimento dos personagens, né? E as cenas de luta são muito fluidas e realmente muito bem animadas, isso não dá pra negar. Os efeitos visuais e a animação, tipo, tá muito bom. Uma coisa que eu falei que o estranhou um pouco ter aquele efeito 3D em algumas cenas de luta. Mas depois, tipo, tu fica acostumado, não é uma coisa que vai se desconectar da série, né? No caso. Eu fiquei bem impactado, né, com a série, porque, tipo, eu nunca joguei Devil May Cry, tá? Mas, tipo, pra fazer esse vídeo eu vi bastante da lore dos personagens, história completa de cada personagem.
Também vi aqueles mini-filmes, digamos assim, que tem no YouTube, que compilam todas as cutscenes que tem em cada jogo de Devil May Cry. Então, tipo assim, eu fiquei bem impactado mesmo não tendo jogado e me incentivou muito a comprar o Devil May Cry 5 pra jogar, porque realmente eu gostei muito da série. Então, tipo, eu fiquei bem impactado mesmo, já que a série me influenciou a querer comprar o jogo, né? E o que eu acho que esse é um dos pontos positivos também. Sobre o enredo e a trama, a história é muito boa, eu gostei bastante. A história é basicamente sobre o Coelho Branco, né? Aí vai alguns spoilers, tá? O Coelho Branco, ele basicamente... Tu estranha ele assim no início da série pensando que ele também é um demônio, só que não é o caso, porque o enredo é ele fazendo toda uma tramóia que basicamente ele quer abrir o portal do mundo dos demônios pro mundo dos humanos, no caso. E daí, tipo, ele precisa dos colares, né? O colar do Virgil e do Dante, e ele já tem o colar do Virgil, no caso. E ele vai atrás do Dante. Então ele faz todo um esquema para conseguir o colar do Dante. E ele também precisa do sangue do Dante para conseguir, né, fazer com que o mundo dos demônios venha pro mundo humano, né? E a trama é muito boa, porque eles focam muito, acho que os últimos 2 episódios, sobre que a Lady e o Coelho meio que tiveram histórias completamente diferentes, mas parecidas. Porque o Coelho basicamente era uma criança que era maltratada pela família que adotou ele, e daí ele vai pro mundo dos demônios, e os demônios tratam ele super bem, né? Os bonzinhos lá, né? Digamos assim, bonzinho entre aspas, porque pra maioria dos humanos é tudo mal, né? E tipo, a Lady, ela tem um passado que o pai dela, eles estavam passeando, a Lady e a família, e daí o demônio tentou atacar na estação de metrô, né? E daí, o que acontece? O demônio, ele basicamente morre porque o trem atropela ele, e o pai da Lady fica tipo maluco tentando descobrir de onde vem esses demônios. E daí o trauma é que, da Lady no caso, né, é que o pai dela tipo meio que faz lá umas misturas cabulosas e vira lá um vampiro, mata a mãe dela. A Lady tentando fugir e sem querer bota fogo na casa e o pai e a mãe dela morrem. E enquanto o demônio lá, ele era tipo, foi tratado super bem pela família e tudo mais, também viu os demônios como agente do bem, entendeu? Só que a Lady, ela viu os demônios como mal, porque, pô, tentou atacar ela no metrô e o pai dela virou um demônio e tentou matar ela, é do mal. E daí no final, a gente tem um flashback, né, depois de toda essa história. O Coelho Branco, ele é um dispositivo para levar os demônios pro mundo dos humanos, porque basicamente o mundo dos demônios estava infectado com gás e todo mundo morria, né, os que cuidaram dele. Daí teve uma dessas vezes que a equipe lá, que é a Darkcon, que a Lady faz parte, ela foi num desses locais onde os demônios refugiados viviam, e o coelho, né, que na época não era um coelho, era um humano, chegou, tentou explicar tudo lá, só que o portal atrás dele ainda estava aberto, havia um monstro e começou a atacar todo mundo. E daí, tipo, foi tiro pra todo lado. Eles tinham parado por um momento pra tentar ouvir o que o cara ia explicar, só que daí foi tiro pra todo lado e bomba. E daí isso traumatizou com ele, porque matou todos os amigos, basicamente, que cuidaram dele. Daí o plano do coelho, depois, ele ficou basicamente louco, psicopata. Ele lia Alice no País das Maravilhas e botou lá a fantasia de coelho. E essa que é a pira. Ele ficou psicopata, e como ele lia Alice no País das Maravilhas, ele botou essa fantasia de coelho. E também ele tem um dispositivo lá que ele implantou no peito dele, que ele basicamente circula sangue de demônio dentro dele, por isso que ele é tão rápido e se regenera, né? Bom, esse foi um resumo da história, no caso. Pontos interessantes que eu achei, essa coisa de realmente... Foi uma surpresa, porque eu achei que realmente era um demônio, que era meio que um coelho. Só que realmente esse foi um ponto muito interessante de virada, que o cara era humano, só que ele era psicopata e achava que os demônios eram do bem e os humanos eram do mal, entendeu? Porque ele basicamente acha que os humanos são do mal porque a família que adotou ele maltratava e batia nele, e os demônios ajudavam. As mudanças em relação aos jogos eu gostei, tá? Eu realmente não joguei, mas pelo menos eu gostei das mudanças que aplicaram ali, tá? Deram um pouco mais de protagonismo pra Lady, o que muita gente achou ruim, mas eu gostei, mas não foi um protagonismo muito uau, mais que o Dante, entendeu? Pelo menos na minha visão. Foi moderado e foi bem medido. A minha opinião sobre a adaptação toda é que foi muito boa, só que tá sofrendo muitas críticas porque realmente não tá fiel ao jogo. Só que desde sempre falaram que essa animação não é pra ser igual ao jogo, é outro universo, entendeu? E as pessoas não entendem isso.
que é um Dante diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Que elas viram em Devil May Cry 5, 4 e por aí vai. Os personagens secundários, tá? A Lady, ela foi o personagem secundário principal, né? É estranho falar isso, mas foi. E realmente, eles mediram bastante. Não achei que fez muita diferença, tá? Tipo, o Dante também teve bastante protagonismo. Então, sei lá, eu gostei, tá, gente? O desenvolvimento do personagem em relação ao Dante foi pouco, mas eu acho que eles vão consertar isso na segunda temporada, já que a gente viu que o Virgil tá vivo, né, no final da primeira temporada. Porque o Dante, ele sempre achou, né, que o Virgil tava morto. E ele descobriu isso bem no finalzinho da primeira temporada. A música e trilha sonora eu gostei, tipo, bem frenética, bem medida. Não era tipo cenas de ação o tempo todo, né, com essa música, com música frenética. Mas a trilha sonora, tanto nos momentos emotivos como os de ação, foi bem escolhida. E eu acho que não foi nada uau, mas também não foi nada, tipo, que decepcionasse, tá? Os pontos finais, tá? Cara, eu recomendo bastante a série, tá? Eu gostei bastante e eu nunca joguei Devil May Cry. E como eu disse, essa série me influenciou a querer jogar Devil May Cry. Então eu recomendo bastante pra quem é fã de verdade, tá, de Devil May Cry. O que eu digo quando é fã de verdade é que tem muita gente que se diz fã, mas não gostou justamente porque mudou, sendo que é outro universo, já explicaram isso. E muita gente ficou reclamando na internet e tudo mais, né? Tipo, eu até fiquei perguntando em alguns vídeos, né, que as pessoas, tipo, detonaram a série, tipo assim, descartaram como lixo, pior que lixo até. E eu fiquei perguntando, cara, eu sou o único que gostou dessa série? E um monte de gente veio falar, né? Cara, não, eu gostei muito dessa série, eu joguei todos os jogos de Devil May Cry. Eu também não tô entendendo porque tanto hate. E teve um cara que falou assim, se você tá acostumado com migalhas, então tu nunca vai comer o pão, né? Se referindo, se tu assiste essa porcaria de série, tu nunca vai jogar realmente ou gostar realmente do que é Devil May Cry. Então, assim, cara, tem gosto pra tudo, tá? Eu vi que tem muita gente fazendo edit agora dessa série da Netflix. E realmente, agora tá aparecendo mais as pessoas que gostaram da série. Porque nas primeiras semanas, cara, as pessoas estavam assim, ó, botando fogo nessa série, tipo, pra destruir, pra cancelar, né? E outro ponto eu vou falar aqui, que é o potencial para as próximas temporadas, né? Assim, na próxima temporada eu acho que eles vão dar um foco maior no Dante e no Virgil, tá? Já que eles desenvolveram bastante a Lady agora na primeira, vai um spoiler, tá? No final, o Dante ele é preso, a Lady meio que trai ele, injetando uma substância que faz ele apagar. Ele é preso e o escolar, que é pra abrir, né, o mundo dos humanos com o mundo dos demônios, foi separado. E daí, no final da série, os humanos vão pro mundo dos demônios matar os demônios. E no final a gente vê que o Virgil tá libertando os demônios que foram presos. Então assim, das duas uma, tá? Que eu acho que vai acontecer na segunda temporada. O Virgil vai ser matando geral lá no mundo dos demônios. E daí a Lady, ainda como sendo da Darkcon, vai sugerir pra libertar o Dante, pra ele ir contra o Virgil. Outra coisa que eu acho que vai acontecer é que, por exemplo, a Lady ela vai descobrir que a Darkcon não é toda essa instituição benevolente que vai contra os demônios, como a Darkcon diz que é. Ela vai primeiro sugerir pro vice-presidente, né, que também é um dos secundários que aparece na série, aparece bem pouquinho. Vai sugerir pro Dante contra o Virgil, libertar o Dante pra ele contra o Virgil. Ele não vai deixar e vai, tipo, desperdiçar vidas humanas que pra Lady é muito importante, só que pra ele é só bucha de canhão. Daí a Lady vai libertar o Dante contra as ordens, vai se desvincular da Darkcon, vai se juntar ao Dante pra ir contra o Virgil, pra impedir que o Virgil leve o mundo dos demônios pro mundo dos humanos. Realmente uma crítica que eu tenho com a série é que ela não deu tanto valor pro Dante, mas eu realmente não notei muito isso durante a série, tá? Mas é uma crítica assim que eu vi muita gente falando e realmente é uma crítica certa, porque é Devil May Cry sempre esteve atrelado mais ao Dante do que ao Lady, obviamente. Mas eu não senti que foi muito ruim, né? Então, tipo assim, eu acho que realmente eles vão dar mais foco pro Dante nas próximas temporadas, mas na primeira realmente cabe essa crítica. Uma sugestão que eu tenho é que talvez na próxima temporada apareça a Trish, que é basicamente outra mulher que tá junto com o Dante nessa caça contra os demônios. Ela faz meio que uma rival, né, pra Lady, né?
elas não se bicam muito. Mas, então é isso, galera. É isso que eu achei da série Devil May Cry. Eu gostei bastante. Recomendo pra quem quiser assistir. E vai assistir e não compara com os jogos. Porque é uma coisa totalmente diferente dos jogos. Já falaram isso. É outro universo, tá? Então vai com a mente aberta, vai com a cabeça aberta. A série não é ruim, longe disso. Ela tem seus pontos fracos? Tem. Ela tem os seus erros? Tem. Mas ela também tem muito mais acerto do que erro, na minha opinião, tá? Então vai assistir a série, vai tranquilo. E comenta aqui o que você achou da série. Vai lá, assiste. Depois comenta aqui o que você achou. Comenta o que você acha que pode acontecer na próxima temporada, já que a série foi renovada. E eu gostaria que vocês comentassem um ponto forte e um ponto fraco que a série teve. Porque vamos concordar que as obras, elas nunca vão ter só pontos fracos ou só pontos fortes. Elas sempre vão ter um ponto fraco ou um ponto forte. Então comenta aqui o que você achou, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, valeu e até a próxima.